sobre nós e nós queremos agradecê-lo por esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, como nós estamos felizes nesse dia, porque temos o ar para respirar, pela oportunidade que Tu estás nos dando de vivermos esse dia. Abençoa esse momento, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a vida de cada uma das pessoas que vão passar por essa mensagem nesse dia. Fala conosco. Fala aos nossos corações, ensina-nos as Tuas verdades, cuida, Senhor, de nossas vidas como o Senhor cuidou do Seu Filho, como o Senhor cuida de tudo aquilo que é importante para Ti. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Bem-vinda você que está entrando, convide mais alguém para estar conosco. Como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre... conhecendo o Deus que cura e liberta. Você é muito bem-vindo aqui, esse é o nosso momento devocional. Então, para você que é novo por aqui, né? Para você que está chegando agora no meu perfil, eu oriento as minhas mentoradas a praticar uma rotina matinal para alta produtividade. Nessa rotina matinal, tem vários passos e um deles é o nosso momento de meditar na palavra, de nos alimentar das coisas que Deus tem para nós. E aí eu sempre tiro um tempo para fazer isso com vocês aqui no Instagram. E eu fico muito feliz por você estar comigo nesse dia. Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 61. Tá? São versículos muito conhecidos e nós vamos meditar nesses versículos nesse dia. Diz assim, começando a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, fiz a leitura aqui até o versículo 3, né? Então, nós temos aqui um versículo que fala sobre uma libertação completa. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos aqui Deus falando através do profeta como Ele quer tratar as pessoas. O que Ele vai fazer para que as pessoas sejam realmente libertas. Então Deus, Ele se dá a conhecer nesse momento. Ele se revela às pessoas nessa hora. Esses versículos que nós lemos, eles estão falando sobre Jesus. Então, o profeta Isaías, né? Vamos aqui para uma informaçãozinha mais teológica. O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda de um Messias. Isso, Isaías 61, versículos do 1 ao 3. Nós estamos lendo aqui. Então, o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais falou profecias a respeito de alguém que viria para salvar o povo. Então, ele foi quem mais falou sobre Jesus. O profeta Isaías, ele trouxe uma mensagem falando de que viria um resgatador, viria um salvador, né? Que Deus já havia preparado esse salvador para a humanidade. E nesse capítulo, especificamente, ele fala sobre as boas novas da salvação, porque a salvação é o próprio Jesus. E nesses versículos que nós lemos, nós vemos aqui a presença de um Deus que cura e que liberta. E nós precisamos conhecer esse Deus.
Muitas vezes nós não conhecemos o poder completo do Deus que nós servimos. Então Isaías, ele fala de uma profecia que se cumpriria, mas ele não sabia o tempo. Inclusive essa profecia não se cumpriu no tempo que Isaías viveu, né? Ele foi usado por Deus para levar uma profecia de libertação que se cumpriria quando Jesus viesse à terra. Mas essa profecia, ela também se estende a nós hoje, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é para nós. É uma profecia que se cumpriu com a vinda de Jesus. Então, quando ele fala aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aí nós chegamos no tempo em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas você conhece hoje que estão quebrantadas, que estão magoadas, que estão feridas? Ele fala aos quebrantados de coração, né? Ele vai falando aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Então, Jesus era a esperança para essas pessoas. Jesus era a esperança para aqueles que já não tinham mais esperança. Aquele povo precisava de uma palavra que trouxesse esperança aos seus corações, né? E nós hoje, conosco hoje não é diferente. Alguém concorda comigo? Alguém concorda que os dias que nós estamos vivendo são dias em que as pessoas estão sofrendo? Alguém concorda comigo que o tempo que nós estamos vivendo são tempos em que as pessoas, elas não têm paz de espírito, elas não têm paz no coração, elas vivem muito ansiosas, ou então elas vivem deprimidas, ou seja, as pessoas não conseguem se libertar do que passou e vivem presas ali ao passado. Isso causa dores. Elas também têm tanto medo do que virá, né, que elas ficam presas num futuro que elas não conhecem, né? Então elas estão fracas emocionalmente, fracas mentalmente. Esse é o tempo que nós vivemos. Então, quando nós lemos aqui esses versículos, quando ele diz que o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração, para curar aqueles que estão fracos, proclamar libertação aos cativos. Isaías falava de pessoas que estavam presas, algemadas, presas, cativas, de dar liberdade a essas pessoas. E aí quando Jesus veio, muitas pessoas pensavam que Jesus ia libertar fisicamente essas pessoas, no sentido de libertar da escravidão, né? Libertar o povo de Israel do domínio de Roma, por exemplo. E muitas pessoas aguardavam esse Messias, pensando que essa libertação seria uma libertação política. E aí, quando Jesus veio, o que foi que aconteceu? Jesus, ele trouxe, sim, ele veio com essa mensagem de esperança. Ele revelou esse Deus que cura e liberta. Ele se revelou como aquele que cura os que estavam quebrantados de coração, sim, aqueles que estavam fragilizados e abertos para receber essa cura. Ele pôs em liberdade os algemados, mas de alma, de espírito. As maiores curas que Jesus realizou aqui na terra foram curas no campo das emoções.
foram curas dentro do coração. E aí nós conhecemos sim um Deus que ele já se preocupa com o nosso coração desde muitos tempos atrás, quando ele diz para o salmista, aliás, quando o salmista fala que Deus ele procura coração adorador, aqueles que adoram verdadeiramente de alma e de espírito. Então Deus, ele sempre se preocupou com as nossas emoções, com o nosso coração principalmente. O nosso coração é a fonte de vida e de morte. E o nosso coração é o localzinho onde ficam as nossas emoções. Tudo é na mente, a gente representa como coração, mas está tudo interligado. E Deus ele já se preocupava com isso. Deus ele não se preocupa com o que você tem. Ele não se preocupa com as suas posses. Ele não se preocupa com quem é que você deseja ser ou é. Ele se preocupa com o que está dentro de você. Ele se preocupa se o seu coração é de pedra. Ele se preocupa se você tem um coração endurecido. E sabe de uma coisa? Tem uma doença pulmonar que faz com que o pulmão ele fique com partes endurecidas. E aí ele perde a sua funcionalidade. A pessoa fica debilitada, ela não consegue respirar. E quando Deus deseja tirar o nosso coração de pedra, como diz a palavra, e nos dá um coração de carne, um coração humano, um coração sensível, ele se preocupa com a funcionalidade do seu coração. Ele se preocupa. Se você é aquela pessoa que já guardou tantas mágoas, tantas dores, que o seu coração está de pedra, e ele quer transformar o seu coração em um coração de carne, um coração sensível, um coração que seja capaz de ouvir a voz do Pai. Um coração que seja capaz de se relacionar com as outras pessoas. Sabe, aquela pessoa que já está tão amargurada na vida, com as emoções tão feridas, que ela não consegue se relacionar com as outras pessoas. Ela diz, não, esse aqui é o meu jeito. E aí as meninas que estão aqui, que já conhecem essa questão dos bloqueios emocionais, sabem que não existe esse negócio de esse aqui é o meu jeito. Nós temos temperamentos, sim. Alguns que a gente traz, outros que a gente vai aprendendo com o ambiente que a gente vive. Mas as nossas emoções, elas determinam muito mais sobre os nossos comportamentos. Muitas vezes não é um jeito de ser, é uma dor que você carrega e que fez você ficar daquele jeito. E aí o profeta fala que existe uma esperança de curar esse coração. Existe uma esperança de colocar essas emoções no lugar certo e você ser realmente liberto. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas não precisam de libertação no sentido físico. Elas não estão algemadas como no tempo da escravidão. Elas estão com as emoções escravas, sim. A escravidão é no campo emocional. As algemas são algemas emocionais. São dores que você traz. Dores que você ainda não conseguiu liberar. Quando ele fala, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Eu vejo aqui Deus se preocupando muito com cada lágrima que você tem derramado, com cada noite que você não tem conseguido dormir, com cada vez que você se coloca diante de um prato de alimento e não consegue se alimentar. Esse Deus, ele se preocupa com isso. E Jesus é a resposta para essas dores. Se nós formos falar do ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus devolvendo para muitas pessoas
a alegria, aquele senso de se sentir pertencente a algum lugar. Quando ele chama de filho, de filha, vai curando bloqueios de paternidade, bloqueios de rejeição. Quantas pessoas Jesus encontrou que eram rejeitadas pela sociedade, rejeitadas por pessoas que se achavam mais do que elas. E hoje não é diferente. Quantas pessoas se sentem rejeitadas por causa de questões não resolvidas em suas vidas. Muitas vezes, um bloqueio de rejeição que você adquiriu lá na infância. Um bloqueio de rejeição que você traz na sua história. Talvez você nem parou para pensar nisso ainda. Por isso, às vezes, é preciso a gente ir para a ajuda de um profissional para sermos confrontados com a nossa história e descobrir por que é que você se sente rejeitado pelas pessoas hoje. Por que é que até um olhar diferente de alguém faz você se sentir mal. Quando você é confrontado com a sua história, você vai descobrir onde começou esse negócio de ser rejeitado. E o bom de tudo é que nós podemos ressignificar isso. Deus, ele nos trata exatamente assim. Ele quer que nós ressignifiquemos as nossas dores para que o nosso coração seja liberto. Jesus, ele é o mestre das emoções. É assim que eu reconheço Jesus. Porque ele cuidou das emoções das pessoas que se achegaram a ele. O ano aceitável do Senhor que Jesus veio apregoar foi justamente o ano de libertação, o ano de devolver honra às pessoas. Ele virá ainda para fazer a sua justiça, mas ele trouxe justiça na vida de muitas pessoas. E eu entendo que quando nossas emoções são curadas, muita justiça é realizada. Porque você entende na sua história, quando tudo aconteceu, você ressignifica e você fica livre. Para que justiça melhor do que a liberdade? Hoje Jesus, o Deus que cura e liberta, quer trazer a liberdade para a sua vida. Ele quer levantar você, erguer você, te dar forças para que você consiga cuidar da sua vida, para que você comece a cuidar da sua vida. Quantas pessoas se achegaram a Jesus e a partir dali começaram a cuidar das suas vidas? O paralítico do tanque de Betesda, eu amo essa história. Aquele homem começou a cuidar da sua vida no momento em que Jesus trouxe para ele a verdadeira liberdade. Quando ele disse, olha, eu não tenho ninguém. Aí ele revela qual é o bloqueio que ele carrega de rejeição, de abandono. E aí Jesus faz com que aquilo ali seja curado. Quando ele diz, filho, levanta, pega teu leito, carrega, vai cuidar de sua vida. Antes de curar o corpo, Jesus cura as emoções daquele homem. Isaías já falava sobre isso, sobre como Jesus viria para cuidar de tudo. O ano aceitável do Senhor é quando nós entendemos o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós entendemos que Ele quer que nós cresçamos em todas as áreas. Quando Ele quer que você cresça espiritualmente, que você cresça emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Você cuidando desses 4 pilares, você vai cuidar de todas as outras áreas da sua vida. E Jesus, Ele é a resposta para os nossos momentos mais difíceis, sim. Ele é a resposta para uma humanidade ferida. Ele é a resposta para uma humanidade sofrida. Então, Ele é a resposta para o hoje. Ele diz mais, consolar todos os que choram. Como as pessoas choram hoje.
choram no secreto, choram escondidas, fazem de conta que estão felizes. E Jesus é a resposta para essas lágrimas. Ele diz mais: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. É isso que Deus quer fazer em sua vida nesse dia. É possível, sim. Eu ouvi ontem um pastor falar assim: o maior livro de neurociência da história fala isso, é a Bíblia. A Bíblia falando sobre o que é que Deus quer fazer na sua vida. O que é preciso? É preciso retirar aquela coroa aquelas cinzas, né? Porque o povo judeu, quando eles estavam tristes, em luto, eles se cobriam com cinzas e panos de saco. E aí Deus quer tirar isso. O que é que representa isso? Dor, representa angústia, representa sofrimento. Ele quer retirar isso e quer colocar uma coroa sobre a tua vida. E aí ele diz, olha só, olhos de alegria. O nosso Deus, ele tem olhos de alegria para colocar sobre a nossa vida. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O mundo diz assim: quem canta seus males espantas. E um livro que é tudo, que a voz de Deus diz: vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O nosso Deus, ele veio para isso. O profeta Isaías fala de um tempo em que a dor seria substituída por alegria, e que isso aconteceria com a vinda de Jesus. Essa promessa, essa profecia é para os nossos tempos, é para os dias de hoje, onde as pessoas vivem angustiadas, onde as pessoas choram, onde as pessoas gemem, onde as pessoas realmente elas não sabem o que fazer com a dor que elas carregam. E é possível, sim, é possível ter o alívio dessas dores. Jesus, aqui o profeta está mostrando um Jesus que se preocupa com a sua vida emocional. Um Jesus que se preocupa em que o seu coração não seja uma pedra. Porque dores emocionais, traumas, fazem com que você fique uma pessoa embrutecida na vida. Uma pessoa dura, uma pessoa severa consigo e com os outros. E Jesus, como Messias, veio para te dar vestes de louvor. Isaías 61:3. Para trocar sua angústia por momentos de alegria, de paz. Eu vejo aqui como Jesus se preocupa com o teu coração, com o meu coração. E a mensagem de hoje é justamente para que nós procuremos conhecer esse Deus que cura e liberta, que traz liberdade aos cativos, que liberta os algemados. Esse Jesus, descrito por Isaías, ele está hoje aqui, ele está disponível. Ele é para o nosso tempo. Essa palavra é para o nosso tempo. Claro, os nossos tempos são modernos. Jesus não está mais passeando pelas ruas, tratando as pessoas, mudando a sorte das pessoas.
Mas essa palavra continua viva. E ela é eficaz, sim. Porque antes da neurociência descobrir, antes dos cientistas descobrirem que é preciso cuidar das emoções, a Bíblia já falou. A Bíblia já disse tudo. E é com base nesse livro, é com base nessas profecias, é com base no que Jesus deseja fazer, que nós estamos aqui nesse dia. É com base nessa palavra que eu te digo que você tem que cuidar da sua vida. Você tem que cuidar do seu coração. Você tem que cuidar das suas emoções. Você tem que buscar uma maneira de liberar tudo aquilo que não te faz bem. Tudo aquilo que é dor emocional na sua vida. Ah, Josenildo, eu já orei, eu já pedi a Deus e eu não tô conseguindo. Sabe, eu perdoei fulano, mas assim, eu não quero nem ver fulano. O que é que a gente pode fazer? O que eu posso lhe dizer é que nem tudo é sobre perdoar. A sua alma está cativa não é porque você não perdoa. A sua alma está cativa é porque o perdão é daqui para frente. Você perdoou e daqui para frente vai ser diferente. E o que ficou para trás, você tem que dar um novo sentido, um novo significado. Você precisa ressignificar. E quando ouvir a palavra, ouvir uma mensagem, não te fizer mudar algo que você pensa que precisa ser mudado dentro de você, você precisa de ajuda. Muitas vezes, o nosso cérebro ele vai esconder. E nós não vamos ter acesso assim fácil ao que realmente nos magoa, ao que realmente nos fere, ao que realmente nos paralisa. E aí você vai precisar de ajuda para acessar esse momento e dar um novo sentido para ele. Da mesma forma como nós precisamos de mentores espirituais para as nossas vidas, pessoas que teologicamente estão mais bem preparadas para nos orientar na nossa caminhada espiritual. Esse é só um pilar da nossa vida. Você precisa também, na hora da sua vida emocional, de ter alguém preparado para lhe ajudar nessa caminhada. Tem coisas que sozinho a gente não resolve. Na vida espiritual, tem coisas que sozinho você não vai conseguir resolver. Você vai precisar de um líder espiritual preparado para te ajudar. Por isso a gente vai para a igreja. A gente vai para a igreja para servir a Deus. A gente serve a Deus em qualquer lugar onde nós estivermos. A gente vai para a igreja para que a nossa caminhada com Deus ela seja uma caminhada segura. Você vai para a igreja porque o seu líder espiritual é a pessoa preparada para lhe ajudar na sua caminhada com Deus. Ele vai lhe mostrar, ele vai revelar para você o que você não consegue entender sozinho a respeito da sua vida espiritual. No campo das emoções, você vai precisar de profissionais para te ajudar. Você vai precisar de profissionais que vão trazer a intervenção que você precisa para suas emoções e te ajudar a ressignificar o passado, você não ficar carregando dores, carregando mágoas, carregando pessoas que você não precisa mais carregar nas suas emoções, no seu coração. Vai ter momentos que você não vai conseguir sozinha. Eu nasci praticamente no Evangelho. Tenho formação teológica, sou pregadora da palavra e teve coisas em minha vida que eu precisei de profissionais das emoções para me ajudar a ressignificar. E aí eu vi essa liberdade, sabe?
essas algemas emocionais caírem, serem quebradas na minha vida quando eu procurei a ajuda certa. Na sua vida financeira, eu vou falar aqui só dos 4 pilares, como eu sempre falo, na sua vida financeira. Eu sou uma pessoa que eu cumpro os meus deveres sociais na igreja, na minha vida financeira, mas a minha vida financeira não sai do lugar. Eu vivo apertada, eu vivo em dívidas. Você precisa de ajuda de um profissional na área financeira. Você precisa de uma mentoria financeira para cuidar disso. E mais, se você você é descontrolado na vida, gasta mais do que o que ganha, vive comprando coisas que não precisa, isso é vazio emocional. E se for espiritual, vamos resolver no campo espiritual. E se está resolvido no campo espiritual, é emocional e você tem que tratar. Porque toda compulsão, ela revela um vazio. Todo excesso é por falta de algo. Tudo que é excesso na sua vida é tentando tampar um buraco em algum lugar. É espiritual ou emocional. É como se o físico e o financeiro você usasse para tampar buraco nas suas emoções e na sua vida espiritual. Porque quando você tem compulsão alimentar, é também excesso, tampando um buraco que, na maioria das vezes, é emocional. Você tem que se cuidar, tá? Você tem que se cuidar. Não queira caminhar sozinha, sozinho. Não caminhe sozinho. Se cuide, tá? Aceite vestes de louvor em lugar de espírito angustiado, para que aí você seja chamado de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Quando você é alcançado por esta cura, esse Deus que cura e liberta, quando você já entendeu que você é o protagonista da sua história, pelo menos deve ser, que você foi feita à imagem e semelhança de Deus para romper nesse mundo, aí você é comparado a um carvalho, que é aquela árvore que ela se enverga nas tempestades e ela volta ao normal quando o tempo tá tudo bem. Mas ela não se quebra. Raízes profundas. Quando você vive a sua libertação emocional, espiritual, você então é um carvalho. Você é uma árvore plantada pelo Senhor. Você é alguém forte. Forte espiritualmente e forte emocionalmente. Quando você ajusta esses 2 pilares, com certeza os outros 2, eles estão perfeitos. Quando espiritualmente você está conectado no Espírito Santo de Deus e emocionalmente suas emoções estão curadas, reparadas, ressignificadas, você equilibra suas finanças e o seu corpo, a sua saúde. Você não vai ter mais aquelas doenças que os médicos não conseguem descobrir o que é. Porque são doenças que se resolvem no campo espiritual ou emocional. Fica a dica para quem está doente e não sabe. O médico não descobriu ainda. Que nesse dia você aceite viver e conhecer esse Deus que cura e liberta. Que nesse dia você receba dentro do seu coração vestes de louvor sobre a tua vida. Sabe aquele espírito angustiado que você decida hoje que você não quer mais ter um espírito angustiado, que você não quer mais ser uma pessoa que não entende
Por que que as outras te rejeitam? Porque na verdade não são elas, a rejeição está dentro de você. Que você hoje decida ser a pessoa que se sente realizada. Porque muitas vezes são só sensações, sentimentos, você se sente paralisado na vida, mas você pode mudar isso. Porque Jesus ele já veio para cumprir essa missão de libertar a sua alma, de curar suas emoções. E o ano aceitável do Senhor é um ano em que você vai ser livre emocionalmente, vai ser livre espiritualmente e vai comer o melhor da terra. Esse é o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Vamos encerrar essa live, tá? Vamos encerrar essa live de hoje. Eu agradeço você que está aqui. Você que vai passar, que vai assistir esse vídeo. Compartilhe com alguém que está angustiado, que está chorando, que está sofrendo. Essa pessoa precisa ouvir essa palavra, tá? E deixo para vocês a bênção, a paz, a comunhão, a presença do nosso Deus sobre as suas vidas, tá? Me acompanhem lá nos stories, que lá eu vou deixar alguns recadinhos sobre o que vai vir em 2025 para nós aqui nesse perfil, tá? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Samara tá entrando e eu tô encerrando a live, tá, Samara? Eu vou deixar salva pra você assistir depois.